Agora, a próxima carta da série de cartas que a gente está fazendo, né, para o nosso devocional. Então, vamos lá. Essa carta agora é uma carta específica para a sua criança interior. Luzia, mas eu não sou mais criança. Nem eu. Mas de vez em quando eu vou lá e escrevo uma cartinha à minha criança. Como escreve essa carta? Pega lá lápis e papel. Esta carta pode ficar dentro do seu devocional, não tem problema, pode ficar aqui dentro, tá bom? E a carta à criança ou a carta à infância, enfim, dê o nome que você desejar. É uma carta que você vai se conectar em algum momento da sua vida, especificamente quando você era criança. Então, por exemplo, o momento que eu mais, assim, que pra mim é nítido da minha infância, é quando aqui, que hoje eu moro na mesma cidade que eu me criei, né? É quando eu ia brincar numas manilhas de cimento que tinha, assim, num terreno do lado da minha casa. Então, eu lembro que à tarde eu ia pra lá pular as manilhas, brincar, sorrir e tal. E também lembro de uma vez que eu caí, me machuquei e tive que esconder o machucado da minha mãe, porque se eu mostrasse eu ia apanhar, porque minha mãe não queria que eu brincasse lá naquelas manilhas. Enfim, então, inflamou, porque tudo que a gente quer esconder da mãe dá ruim, né? Aí inflamou, enfim, aí depois no final eu tive que mostrar. Aí eu não apanhei, levei só uns cascudos, né? Mas depois minha mãe bateu numa outra situação e disse que era por causa das manilhas também. Então, tipo assim, não escapei. Mas eu era daquelas que corria. Quando minha mãe falava assim, vou te bater, eu corria. Aí a mãe falava assim, quando você chegar, você vai apanhar mais. Eu falei, bom, mas vai ser agora. Aí eu corria. E aí, quando eu resolvia voltar, eu apanhava muito mais, gente. Mas pelo menos eu falava assim, tá, então... E aí, outra coisa, eu tinha que voltar antes do meu pai chegar. Porque senão, se meu pai chegasse, aí eu já não apanhava da minha mãe, já apanhava do meu pai. Aí era pior, porque minha mãe batia de chinelo, cascudo, beliscão e tal. E meu pai era de cinto, então eu tinha que escolher como era que eu apanhava. Mas tá tudo bem, o que tá valendo aqui é a carta, tá? Pra mim, eu lembro muito disso, sabe? Eu lembro quando eu brincava na rua de pega-pega e as quedas e como eu ralava. Gente, como eu ralava meus joelhos. Os meus joelhos viviam ralados. Se eu sarasse de um, lá na frente tinha outro. Eu lembro dessa fase. Mas eu lembro, assim, de um vestido vermelho, xadrez, que eu tinha. Eu lembro de algumas coisas, assim, sabe? Eu lembro que eu tenho um tio, que ele veio uma viagem pra cá. E ele trouxe uma câmera fotográfica. E ele tirava muita foto de mim. Então hoje, toda vez que eu tô tirando foto, eu meio que lembro desse meu tio. E o meu esposo, quando ele era jovem, ele ganhou ainda um tempo, ganhou dinheiro, né? Trabalhava quase que profissionalmente como fotógrafo. Então, assim, olha que engraçado, né? Então, hoje, assim, na hora de fazer as fotos, assim, eu peço pra ele. Mas é muito engraçado, né? Que hoje ele, em celular, ele é mais desengonçado, assim. Em câmera, ele fazia cada foto linda, né? E eu tenho até hoje, né, no museu da nossa família, a câmera que foi dele quando ele era jovem, profissional, era uma Canon, né? E eu tenho a minha, de quando eu era jovem também. Então, essas coisinhas ainda estão guardadas aqui no museu da nossa família. Mas, enfim, se conecte com um momento específico da sua vida, de quando você era criança, e escreva para aquela criança que você visualiza ali naquele momento. Então, eu quero que você seja específica com os detalhes que eu contei aqui. Para te inspirar, eu quero que você seja específica. Então, eu quero que você se conecte com sua criança de forma que você vai dizer assim, ó, qual emoção ela está sentindo, como é que ela está se enxergando, quais eram os sonhos que ela tem ou teria com o futuro dela, o que ela idealizava, o que ela pensava, como que ela se sente amada pelos pais, pela família, como que ela é na escola. Eu quero que você se conecte com o máximo de elementos, de coisas, né, com a sua criança naquele exato momento da vida dela, tá bom? Então eu quero que você escreva. Não poupe esforços nesse momento. Escreva tudo.
tudo, 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 tudo. Todas as impressões, tudo que você percebe, tudo que você está sentindo, que a tua criança, né, que você, o seu eu criança, está sentindo naquele momento, tá bom? Escreva tudo. Escrito tudo, fica com essa cartinha no caderno alguns dias, não leia de imediato, deixa lá no cantinho. Aí depois, lá na frente, você volta e lê. Eu tenho um hábito, assim, de às vezes passar como tarefa de casa, né, às vezes para as pacientes, exercitarem a escrita todos os dias por um período de tempo. Quando você faz isso por um período de tempo, que você volta e lê, você encontra pérolas, gente. Tem uns achados assim que a gente olha e fala assim, nossa, onde estava isso daqui? E é muito lindo quando a gente faz esses achados aí. Então eu quero que você simplesmente escreva e deixa aí. A proposta do nosso devocional e para os encontros aqui é a gente trabalhar até dezembro, tá? Com as temáticas que estão aqui dentro do Mulheres Transformando Famílias. Então, de certa forma, em algum momento você pode se deparar com essa carta, mas em outubro, como é o mês das crianças, a gente vai fazer um resgate da criança interior, aí você vai usar essa carta que você escreveu pra gente fazer esse resgate, tá bom? Isso é para as meninas que estão aqui no presencial, mas de alguma forma acredito que vai chegar alguma coisa aqui no canal do YouTube, porque a gente sempre utiliza esse canal aqui também para orientar as meninas das atividades que a gente faz aqui. Feito tudo isso, está pago, muito obrigada, Deus. Paguei a etapa da escrita das cartas, a etapa de cartas foi entregue, tá bom? Ó, um cheiro para vocês. Se vocês quiserem me sugerir vídeos ou temas pra gente estar falando aqui, agradeço de coração. Mas por hora, tchau, fiquem todas com Deus, até o próximo vídeo.